Olá, bom dia. Eu sou o professor Luiz, aqui da Universidade Estadual de Londrina, do curso de Medicina Veterinária, e hoje eu vim apresentar a todos vocês uma ferramenta muito excelente, muito interessante, que tem nos ajudado bastante aqui na correção de provas. Todo professor sabe que corrigir provas acaba sendo um exercício bastante complexo no sentido de que demanda muito tempo, especialmente se você tem muitos alunos e se você faz provas muito longas. E com a utilização da ferramenta chamada GradePen, isso reduziu drasticamente a nossa quantidade de tempo despendido na correção nessas provas e, consequentemente, os alunos acabaram ficando até mais felizes por receberem as notas das provas ali em questão de eu aplico provas para 80 alunos e eu consigo corrigir essas 80 provas em questão de 10 minutos e eles já conseguem saber as notas. Então pode ser uma ótima alternativa aí para quem deseja otimizar o uso do tempo ali na correção de provas. A ferramenta se chama GradePen e é essa ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o site ele se chama gradepen.com, é só digitar no Google. Como que funciona esse site associado com um aplicativo, inclusive, de correção de provas que precisa ser instalado no celular. A gente precisa nada mais nada menos do que montar um banco de questões aqui no site, pelo computador. A partir desse banco de questões que é montado pelo computador, nós bolamos as provas, então nós escolhemos as questões que nós queremos que sejam inseridas nas provas. O próprio site ele gera documentos em PDF embaralhando tanto as questões quanto as alternativas das questões, então para os alunos colarem acaba ficando muito mais difícil. Ele tem um máximo ali de até 50 provas sendo embaralhadas e confeccionando 50 provas por vez, mas, por exemplo, eu faço prova para 80 alunos, nada me impede de eu fazer uma leva de 50 e mais uma leva de 30 provas. E aí ele já gera um PDF com todas essas provas prontas para serem impressas, a gente só precisa praticamente grampear e depois distribuir para os alunos fazerem. A correção ela é baseada em um aplicativo que a gente baixa no celular, porque cada prova recebe um código associado a um QR Code e a um gabarito. Então, os alunos obrigatoriamente precisam preencher esse gabarito como se fosse vestibular ali, preenchendo todas as casas desse gabarito, bem preenchidinhas. Essa é a única questão que, às vezes, o aplicativo não reconhece muito bem as respostas ali, porque a gente utiliza a câmera do celular, mas nada impede do que a gente vai lá e nós mesmos terminamos de pintar o quadradinho ali, que às vezes o aluno não pintou completamente, e a gente faça a correção da mesma forma. Então, é bem simples. O aplicativo, na verdade, a montagem da prova, ela é toda gratuita, com exceção da correção das provas propriamente ditas pelo aplicativo. Mas é um preço tão irrisório que eu posso até mostrar aqui para vocês. Um pacote com 1000 correções de prova fica em R$ 39,90. Então, assim, eu prefiro pagar R$ 40 e poupar horas e horas de correção de prova do que ter que ficar ali debruçado. Obviamente que o aplicativo ele não permite a utilização de questões abertas, na verdade ele até tem essa função, mas aí você vai ter que corrigir essas questões abertas manualmente, não tem como utilizar no gabarito. Mas ainda assim, já tem facilitado bastante a nossa vida. Ele tem um máximo de 20 questões, então também não podem ser provas muito longas. Existem outros aplicativos que eventualmente a gente pode utilizar para fazer provas longas, mas essas 20 questões têm sido bastante suficientes para a gente aqui na disciplina de uma maneira geral. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é montar a nossa prova. Para isso é extremamente simples, é só entrar aqui no gradepen.com, a gente precisa fazer o login. Eu já fiz o login direto com a minha conta da própria Universidade do Google, então as provas, inclusive, ficam todas salvas aqui. Você pode utilizar a mesma prova para ser aplicada para diferentes turmas em diferentes anos. Obviamente que, mais uma vez, embaralhando as questões e as alternativas ali. Então, aqui, depois que a gente faz o cadastro, é só clicar em avaliações. A gente pode fazer só gabaritos também para correção. Eu nunca utilizei essa opção, mas é uma
uma possibilidade que nós temos. Então, quando a gente clica em avaliações, então aqui tem algumas avaliações que já foram criadas, vou cadastrar uma nova avaliação. Quando eu clico em cadastrar uma nova avaliação, aparece esse campo aqui, uma coluna na esquerda e uma coluna na direita. Eu posso, inclusive, criar um cabeçalho para minha prova. Então, por exemplo, aqui escolher o nome da escola universidade, Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Clínicas Veterinárias, curso Medicina Veterinária, Periogenologia de Animais e Companhia. Aqui o nome da turma, o nome do professor e a data que você for, enfim, aplicar a prova. Aqui nós podemos colocar instruções para os alunos para o preenchimento da prova. É importante que a gente coloque para os alunos preencherem um gabarito, senão eles esquecem de preencher. Não tem problema, mas a gente precisa ir preencher manualmente depois. Por exemplo, aqui, instruções para a prova. Vou colocar dessa forma aqui que fica... Uma coisa interessante é que a gente pode até colocar uma imagem aqui para a universidade. Deixa eu escolher uma. E aí já fica o nosso logo padronizado. Aqui nessa opção de pontos, conforme a gente vai alimentando essa prova com as questões, a gente vai podendo escolher os pontos, quantos pontos vai valer cada questão, e aí vai aumentando isso daqui de acordo com o valor da sua prova, e aqui inclusive também em relação ao total de questões. Então, primeira coisa, já tem várias questões adicionadas aqui, por exemplo, mas vou adicionar uma nova questão. Inclusive para professores de ensino médio, ensino fundamental, dá para pesquisar até outras questões de outros professores, acaba criando um banco de questões geral ali. Então, criar nova questão. Tipo da questão. Posso escolher se é múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou discursiva. Igual comentei com vocês, discursiva, o aplicativo não faz a correção, então você precisa fazer a correção manual. Múltipla escolha ou verdadeiro ou falso, ele faz. E aí tem uma questão. Múltipla escolha, como o próprio nome já diz, é uma única questão que o aluno tem que assinalar, a questão correta ou incorreta. Verdadeiro ou falso, a gente coloca as questões se elas são verdadeiras ou falsas. Então, no gabarito, o aluno preenche, na verdade, se não me engano, são as questões verdadeiras. Eu não gosto muito de utilizar, eu prefiro, quando eu vou utilizar dessa forma aqui, eu prefiro fazer como se fosse vestibular mesmo, naquela que, dentre A, B, por exemplo, aliás, melhor, questão 1, 2, 3 e 4. A 1 e a 2 estão corretas, a 2 e a 3 estão corretas, nesse tipo de questão. Então, eu pessoalmente acabo utilizando sempre múltipla escolha, mas sugiro vocês, se forem utilizar essa opção de verdadeiro ou falso aqui do próprio aplicativo, para vocês testarem também. O acesso, a questão do acesso aqui é importante. Ele, como eu comentei com vocês, ele tem uma biblioteca de questões. Quando a gente coloca em pública, outras pessoas podem ter acesso a essas nossas questões, ou ela pode ficar privada por 6 meses. Então, teoricamente, os alunos não teriam acesso ali por 6 meses, até a privada indefinidamente não está possível de ser selecionada. Mas, sendo bem sincero, para um aluno entrar aqui, obviamente que os alunos sempre nos surpreendem, mas para um aluno entrar e achar nossa questão, eu acho que é bem difícil. Então, eu não vejo problema em deixar privada por 6 meses, até mesmo porque você pode ir mudando a sua prova e eles nunca vão ter acesso. Aqui você coloca o nome do autor, enfim, o nome que você quiser denominar para você mesmo. Talvez por aqui seja mais fácil os alunos acharem, mas isso é o de menos. O ano, o idioma e o nível da sua prova. Aqui também esse nível ele é importante para quem for ofertar essa prova, na verdade, para o banco de questões, né? Então, se eu colocar fundamental, quem for pesquisar por questões de nível fundamental, pode encontrar essa minha questão aqui. Aqui nós vamos fazer o texto da questão, então, bem simples. Nesse texto, deixa eu sair do Grammarly aqui. Nesse texto eu posso incluir, inclusive, imagens ou equações. Então, colocar uma imagem específica para essa prova aqui. Digito as questões, né? Eu posso, inclusive, diminuir a quantidade de alternativas ou aumentar a quantidade de alternativas. Não sei se tem um máximo. Nunca testei com mais de 5.
Mas é só bem tranquilo aqui, só colocar as informações que você precisa, selecionar qual é a alternativa correta, lembrando que a ordem não vai influenciar porque o próprio aplicativo ele embaralha a ordem das questões dos alunos. Então, o que importa é simplesmente marcar a questão correta ou a incorreta, dependendo do enunciado que você fizer, obviamente. Se você vai fazer uma questão dissertativa, você pode escolher quantas linhas você vai deixar para a pessoa preencher aquele texto, ou até mesmo para desenhar, para aquelas pessoas para aqueles professores que trabalham, enfim, com a parte de artes ali, de desenho. Nas disciplinas, você pode selecionar quais disciplinas que você vai administrar essa matéria, por exemplo, anatomia, reprodução, enfim, cálculo, qual for a disciplina específica e também o assunto. Isso aqui pode facilitar você depois também a encontrar essa questão. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vou pegar algumas questões que eu já tinha realizado. Vou pegar essa daqui, ó, editar a questão. Então já preparei uma questão aqui. Ó, por exemplo, eu usei essa questão de disciplina de residência com o assunto de HPB. Para eu passar essa questão depois dela criada para a nossa nova prova, é bem simples. É só clicar aqui. Ele já vai passar, inclusive, com a pontuação que você quer dar para essa questão. Então, vamos montar uma prova com 10 questões só para a gente testar. Vou pegar aqui questões aleatórias que eu já havia criado antes. Ó, 6 questões até agora. 8, 9, 10, por exemplo. Depois que eu montei essa prova, então só conferir aqui se o valor está 10. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e aumentar a nota a pontuação dessa questão aqui, ó, ele vai para 11 pontos. Então, tem que escolher a pontuação de acordo com o que você quer fornecer para o aluno. As nossas provas aqui valem 10. Eu posso colocar um título para essa prova, então, segunda avaliação 2023, por exemplo. E aqui tem algumas opções. Se eu quero selecionar alguma avaliação antiga, criar uma nova avaliação, criar uma cópia ou mandar imprimir e gerar a prova. Depois que eu criei essas questões aqui, eu venho direto nessa verdinha aqui, nesse gerar prova. Ele vai dar algumas opções para a gente, então eu posso escolher o estilo padrão o estilo padrão da prova. Tem esse padrão em coluna dupla, que é o que eu pessoalmente prefiro, que é o padrão. Coluna simples. Aqui, ele mostrou agora, que faz uma coluna apenas, talvez para provas discursivas essa aqui seja mais interessante. Estilo econômico, que ele vai concentrar o máximo possível numa mesma página, e o modo de acessibilidade. Se não me engano, ele aumenta ali a letra das provas. Vamos colocar aqui o estilo padrão coluna dupla. Tipo de impressão, frente e verso ou um lado, isso aqui eu não mexo porque depois ele vai influenciar na hora de imprimir a prova, então depende da sua impressora, você pode fazer alguns testes também. Gabarito, imprimir na primeira página, na última página ou em uma folha avulsa, eu também acabo deixando na primeira página, isso aqui também não me incomoda. Eu posso embaralhar as questões e os itens, então, e as alternativas, ou apenas a ordem das questões, ou apenas a ordem dos itens, ou até mesmo não embaralhar. Eu acabo sempre embaralhando para dificultar a cola dos alunos. E o número de provas diferentes. Então, se eu tenho 10 alunos, eu posso fazer 10 provas diferentes, que é essa questão do embaralhamento ali das questões e das alternativas. O máximo é 50 provas diferentes. Posso criar uma senha para correção, então vamos supor que esse aluno pegue essa prova. Ele, com o QR Code, ele pode corrigir ele mesmo a prova. Obviamente que a nota vai aparecer só para ele, mas se você não quiser, ele não tem como interferir nisso, porque quem criou a prova foi você e a prova já está criada, mas se você quiser bloquear isso para que nenhum aluno eventualmente saiba, por exemplo, a nota dele antes do tempo ou alguma coisa nesse sentido, você pode colocar uma senha aqui para correção. Essa senha ela vai ser exigida na hora que você corrigir essa prova. Mas aí fica a critério de vocês também. Eu vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. 1, 2, 3, 4... E o idioma da avaliação. Então, finalizado essa parte aqui de confecção da prova, vou imprimir 2 provas só para mostrar para vocês. Vamos lá, gerar PDF.
Ele leva uns minutinhos, bem, mas na verdade é bem rápido aqui para gerar essas provas, e aí ele vai fornecer um PDF para a gente já imprimir elas diretamente. Ó, vamos lá. Ele finalizou o PDF, vou abrir ele aqui, e aqui está a nossa prova, do jeitinho que nós montamos. Então, ó, aqui com a disciplina, a quantidade de páginas, o nome do curso, o gabarito não, o cabeçalho que nós criamos, o aluno, o número de matrícula do aluno e a turma que ele pode escolher também e a data. O gabarito que ele precisa ser preenchido, esse aqui é o QR Code que nós vamos utilizar para preencher essa prova, e aqui o gabarito também. Lembrar ao aluno que não pode ter rasura no gabarito, senão vai dificultar a nossa correção. E aqui as instruções que a gente acabou dando também para essa prova. Então, aqui é o formato de prova que acaba fazendo, o aluno pode preencher da forma que ele quiser, e aí depois ele preenche aqui no gabarito. Cada prova recebe um código, que esse aqui é o código específico da prova, da avaliação, na verdade, de uma maneira geral. E aí cada prova, especificamente de cada aluno, vai receber um númerozinho aqui depois dessa prova. Então, por exemplo, a avaliação número 1048058 é o número da avaliação em si, e esse número depois é o número dessa prova especificamente. Essa é a primeira prova. A segunda prova provavelmente vai ter um ponto 1 ali, ó. Ponto 1, e aí a gente pode atribuir, enfim, é mais um número de controle ali do aplicativo em relação às provas, mas a gente pode atribuir esses números aos alunos também. Vou imprimir ela aqui para mostrar para vocês o sistema de correção, que é bem tranquilo e bem simples. Então, ó, ela vem todas as provas no mesmo PDF, só a partir daqui mandar imprimir. E vamos lá, então. O aluno recebeu a prova, ele vai preencher aqui o cabeçalho, vai preencher a turma, enfim, as informações aqui do cabeçalho, e aí ele precisa preencher o gabarito com as questões. Vou fazer aqui as questões aleatoriamente, só para a gente poder finalizar o vídeo. O próximo passo, então, é o download do aplicativo, do GradePen. Ele é um aplicativo extremamente simples, que você baixa ele e ele já vem nessa conformação aqui. Primeira coisa, antes de mais nada, tem que comprar mais provas para poder fazer as correções. Então, 50 correções dá R$5. Eu já comprei esse aqui direto de 1000 correções por R$40. Depois que você comprar as correções, aí a gente pode iniciar uma correção. Para iniciar uma correção é bem simples, é só clicar aqui, ele já vai pedir para apontar o QR Code para esse QR Code aqui da tela. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, apontei o QR Code. Como eu coloquei uma senha, ele vai pedir para colocar aquela senha que é 1, 2, 3, 4, 5, que eu comentei com vocês. E aí eu preciso posicionar essa linha vermelha nesses quadradinhos aqui em cima. Então, só posicionar bem aqui para poder... Com duas mãos é meio difícil. Aí, para poder mostrar para vocês. Ó, automaticamente ele lê. Eu fiz uma questão aqui marcada... mal marcado, na verdade, só para vocês verem como o aplicativo reconhece. Então, ele reconhece as questões pela marcação mesmo. Se o aluno marcar mal marcado, ele não vai conseguir reconhecer essa questão e ele vai deixar ela em branco. Mesma coisa com essas duas questões aqui. Ó, eu marquei de propósito também duas questões. Então, o aplicativo acaba reconhecendo as duas questões marcadas. Por isso, tem que avisar os alunos de que é essencial preencher o gabarito corretamente. Depois que a gente finaliza, vou clicar em confirmar, ele vai dar o valor. Ó, eu praticamente não acertei uma questão só, apenas. Então, minha nota foi 1, porque ele desconsiderou, além de tudo, ele desconsiderou essa aqui e desconsiderou essa questão aqui também. Porque estavam rasuradas. E aí, finalizei essa correção, ele vai me dar aqui o código da prova, inclusive, e o número, se eu quiser conferir, aqui o código e o número da prova. E eu posso ir para a próxima avaliação, e aí sucessivamente. Se eu tentar corrigir essa mesma prova, ele já vai ter corrigido ela, ó. Senha de novo, 1, 2, 3, 4, 5... Ó, e ele vai dar a mesma nota. 1, que foi a nota que eu tirei nessa prova aqui. Depois que você finalizar a correção dos seus alunos, a gente pode clicar nessa pastinha aqui em cima, ó,
tem os códigos de todas as avaliações que foram realizadas. Então, por exemplo, essa avaliação que a gente acabou de fazer é 1048058. Tem que achar ela aqui, 1048058, que é essa daqui. Eu posso enviar essas respostas via Excel para algum lugar. Então, ó, ele dá um arquivo XLSX com o resultado. Deixa eu mandar essa prova para mim e eu mostro para vocês no computador. E voltamos aqui, ele me deu esse arquivo aqui, ó. Eu fiz mais uma correção adicional só para comparar aqui com vocês. É uma mesma correção a mais da mesma prova. Porque tava dando um erro aqui, importante que eu acabei vendo isso antes de passar para vocês, ó. Aqui tá os códigos das provas e as notas. Nessa prova aqui eu também fiz aleatoriamente e eu tirei 4 nela. Aqui só percebi que depois da soma ela não está contemplando essa última questão, então tem que dar uma checada aqui só antes para ver se a nota vai sair corretamente. Mas, de qualquer forma, eu acabo nem utilizando esse arquivo em Excel e essa correção, eu corrijo e escrevo aqui na própria prova a nota do aluno, depois aqui pela própria prova, na nota, eu já pego e já lanço, acho mais fácil lançar direto no sistema. E é isso, a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado do aplicativo GradePen e realmente ele tem facilitado muito nossa vida, tem permitido que a gente faça provas mais constantes para os próprios residentes aqui do nosso hospital e corrigir na hora ali, falar para os alunos o que eles erraram na hora, por que eles erraram. Esse tipo de correção eu acho que acaba sendo uma mão na roda para a gente economizar tempo. Tá certo? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que, se eu souber, eu posso responder também. Tchau, tchau, grande abraço.